Olá! Dando continuidade ao nosso mini curso, na aula de hoje nós vamos para além da dogmática jurídica, vamos para a história de textos jurídicos. Mas retomando o que nós vimos até aqui, nós já percorremos o eixo de escrita com o Guilherme e o eixo de história com a Júlia. E na aula passada nós iniciamos o eixo do direito. No vídeo anterior, nós tratamos as possibilidades entre a história do direito e a dogmática jurídica. E a partir de agora, trataremos dessas possibilidades para além da dogmática. São muitas, inclusive. Por exemplo, a história da dimensão e da experiência jurídica, a história dos conceitos e das categorias jurídicas e a história intelectual do direito. Neste minicurso, trataremos tão somente da história dos textos jurídicos, da história transacional e da história da justiça. Para esse encontro, que nós vamos para além da dogmática, nós vamos partir do texto O que é a História dos Livros, de Robert Darnton. Este texto compreende o primeiro capítulo da parte 3, A Palavra Impressa, do livro O Beijo de Lamouret, Mídia, Cultura e Revolução, de Robert Darnton, cuja tradução brasileira é de 1990. O texto objetiva esboçar os traços particulares da disciplina História do Livro, de maneira a fornecer uma dimensão histórica aos estudos do meio de comunicação. Segundo Darnton, a História do Livro como disciplina surgiu a partir de um conjunto de problemas comuns, verificados no processo de comunicação. Conforme argumenta, ele aponta na Renascença, mas ganha contornos melhores definidos no século XIX, enraizando-se no decorrer dos anos de 1960 na França. Como proposta, Darnton elabora um modelo de análise da maneira pela qual os livros surgem e se difundem na sociedade, com recorte ao processo completo de comunicação, através do qual cada fase liga-se, primeiro, a outras atividades desenvolvidas no circuito, segundo, a outras pessoas em outros circuitos, terceiro, outras pessoas no mesmo circuito e quarto, outros elementos sociais. O autor ressalta que o circuito modelo é composto por autores, editores, impressores, expeditores, livreiros e leitores. Aqui vocês estão vendo a imagem do circuito das comunicações. Aqui nós temos a relação entre autor e editor, mas também temos a relação entre editor e os gráficos e fornecedores. E aqui incluem diversas pessoas, compositores, impressores, encarregados de depósito, dos fornecedores, a fornecedores diversos, como de papel, de tinta, tipo, mão de obra, etc. E a relação entre esses gráficos com os distribuidores, bem como desses fornecedores com os distribuidores, que incluem representantes, contrabandistas, encarregados de interpostos e carroceiros. Aqui nós não temos mais carroceiros hoje em dia, mas podemos ter figuras similares. E desses distribuidores nós temos ainda a figura dos livreiros, que tenham atacadistas, varejistas, mascates, encadenadores, etc. E ainda a relação entre leitores e encadenador. E aqui leitores de compras, empréstimos, clubes, bibliotecas, os quais também estão relacionados de certa forma com o autor. E ainda dentro desse circuito nós temos uma conjuntura econômica e social, na qual incluem sanções políticas e legais e influências intelectuais e publicidade. Darnton conclui que, pela natureza da história do livro, esta deve ser metodologicamente interdisciplinar, considerando que, por integrarem circuitos de comunicação, os livros, abro aspas,
não se limitam a relatar a história, eles a fazem, fecho aspas. Um exemplo de como esse circuito opera, no âmbito dos estudos em Direito e Literatura, é a publicação de Ponciá Vicêncio, primeiro livro de Conceição Evaristo. Ainda que não se trate de um livro jurídico, questões jurídicas se encontram presentes no circuito de sua publicação. Conforme sinaliza a autora no prefácio da obra, lançado em 2003, essa teve entraves editoriais por conta de ser autora uma mulher negra, de modo que, segundo ela, para além do ato político de escrever, há o ato político de publicar, considerando os obstáculos de raça e gênero que são presentes nesse circuito de comunicações. E aqui nós poderíamos considerar essa conjuntura econômica e social e essas influências intelectuais e de publicidade, para poder falar desses problemas e desses percalços enfrentados pela autora. Outra possibilidade de abordagem, ainda no direito e literatura, é verificar como determinados livros são recepcionados pelo direito, isto é, como influenciam em sua constituição e vice-versa. Ou ainda, como por conta do direito em vigor, livros são escritos. A exemplo, temos Érico Veríssimo em seu incidente em Antares, publicado em 1971, durante a ditadura civil-militar, com o governo do general Emílio Médici, o mais repressivo regime de exceção brasileiro. A narrativa de Veríssimo, assim como a configuração jurídica de sua época, segue o curso da história brasileira, de modo a ser possível a análise dos problemas sociais, políticos e econômicos do Brasil nas primeiras décadas do século XIX até os anos 60 do século XX, segundo Henriette Caram e Ângela Espíndola. Esse texto eu deixei para vocês também na listagem de referências complementares ao final do vídeo. No campo do direito constitucional, à sua vez, nós temos a tese de Priscila Pivato, apresentada ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade de São Paulo, a USP, sob o título Ideias Impressas, o Direito e a História na Doutrina Constitucional Brasileira na Primeira República, em 2010. No trabalho, a autora verificou que os livros de direito constitucional produzidos durante a Primeira República foram desenvolvidos a partir das novas configurações políticas e jurídicas introduzidas a partir da Constituição de 1891. Segundo a autora, abro aspas, os discursos construídos pelos autores são compreendidos dentro de um contexto amplo, no qual diferentes elementos e atores agiram como mediadores entre o texto do escritor e a recepção do leitor. Assim, os livros não são entendidos de forma idealizada como textos puros, mas como produtos finais cuja materialidade e realidade do mercado editorial determinaram também as formas de apresentação e de estruturação interna dos conteúdos abordados. Fecho aspas. Mas assim, como transpor essa história do livro para a história do direito? Nós observamos que as possibilidades da história do livro são múltiplas, considerando esse circuito de comunicações que o Darton apresentou. Nele, nós observamos diversas relações entre particulares, mas também entre particulares e Estado, considerando a conjuntura econômica e social em que há influência do Estado nela, bem como sanções políticas e legais que também têm influência do Estado, ou seja, tem influência do direito. Então aqui nós podemos também fazer uma análise do direito nesse aspecto. Mas para além disso, nós trouxemos alguns exemplos no direito e literatura,
a partir de Conceição Evaristo, bem como com Érico Veríssimo. Além disso, trouxemos também exemplos com o direito constitucional, a partir dos livros de doutrina constitucional. Professor, what's the future of the book? You know, I have great difficulty in predicting the past. So if I could predict the future, I'm very skeptical of my own powers. But people say the future is digital. Of course it's digital. The present is also digital. The danger is oversimplifying, as if it's either digital or analog. My argument is the digital and the analog are mutually reinforcing, mutually complementary. So I think we're moving into a period in history where the communication process will speed up. It will be more diverse, involving sound and images and so on. And it will be more democratic. It will reach more people unless it's monopolized by commercial interests. So I don't know who will win and what the power will be that's organizing this future. But we do know that it will include printed books because more printed books are produced each year than the year before. So the idea that the book is dead is absurd. But that doesn't mean that the digital future isn't getting more and more important.